que não via fácil, né? Quero agradecer a sua palestra, tão agradável de ser ouvida, tão abrangente, tão rápida, né? Com um espírito de síntese notável. Quero agradecer o seu compromisso de voltar, que vai ser cobrado. Agradecer a homenagem ao professor Barbosa Moreira, que todos nós subscrevemos. Afinal, o professor Barbosa Moreira é um dos maiores processualistas de todos os tempos, um processualista cujos livros todos temos que ler para aprender direito, para aprender processo, para aprender a escrever e para aprender a pensar. E eu passo em seguida a palavra para um outro discípulo próximo, muito próximo do professor José Carlos Barbosa Moreira, professor Paulo César Pinheiro Carneiro, para que fale em nome do Instituto Brasileiro de Direito Processual, em nome da mesa, em nome de todos nós. Paulo César. Gostaria primeiro de saudar a mesa, os colegas do Instituto e demais presentes, as pessoas da professora Ana Peregrini Nover e Tereza Aluca. Quero cumprimentar a nossa presidente, professora Tereza, e os demais diretores pela beleza do evento, pelo sucesso e principalmente pela homenagem ao professor José Carlos Barbosa Moreira. Eu vou começar citando o professor José Carlos Barbosa Moreira. O professor José Carlos Barbosa Moreira diz que discursos convém que sejam poucos, se possível que sejam bons, em qualquer caso que sejam breves. Esta advertência do professor José Carlos Barbosa Moreira eu procurarei seguir à risca. Aliás, eu já anuncio que não pretendo fazer discurso, mas sim falar um pouco nesta homenagem do nosso mestre José Carlos Barbosa Moreira. Vi o professor e fico honrado por, enfim, representar o Instituto, por ser possivelmente um aluno mais antigo, mas não necessariamente mais velho, mas vi o professor José Carlos pela primeira vez nos idos de 68 e 69, no casarão da Faculdade de Direito da Universidade do Estado da Guanabara, lá no Salão Nobre, defendendo em concurso público tese para livre docência. Sua segunda tese para livre docência, porque a primeira ele já havia defendido na Faculdade Nacional. Nesta tese, o juízo de admissibilidade no sistema dos recursos cíveis foi que o jovem mestre que despontava demonstrou todo o seu talento, cultura e uma dose de fina ironia, reveladores de uma maturidade precoce na área que escolhera como especialidade, enfrentando com ampla vantagem aquela temível banca que procurava, sem sucesso, questionar o seu trabalho. Foi algo inesquecível, principalmente para aqueles que pela primeira vez assistiram a um concurso do gênero. Mal sabia o mestre que começara a despertar os seus futuros alunos, e assim foi ao longo de toda a sua carreira a vontade de um dia seguir os mesmos passos. Mais tarde começou a dar aulas na Universidade do Estado da Guanabara com exclusividade, e a sua primeira turma, a qual ministrou por inteiro o curso, nos anos de 1971 e 72, foi a minha turma. Aliás, existe uma certa disputa entre as turmas do professor José Carlos, qual a mais querida, e o mestre costuma sempre responder: existem muitas moradas na casa do pai. Enfim, as aulas do professor eram concorridíssimas. Naquela época, eram 300 alunos, 150 alunos de manhã e 150 alunos à noite. E além dos alunos da turma, ou de outras universidades e de outras turmas, já corriam para assistir às aulas do mestre que despontava. Realmente não havia literalmente lugar e muito menos microfone. E o professor jamais chegou atrasado
e deixou de dar uma aula por completo. Cada uma das turmas do professor Zé Carlos tem suas lembranças. E mesmo aqueles que tiveram oportunidade de assistir às suas palestras. Eu vou recordar aqui das figuras que o professor usava para ilustrar as suas aulas. Em 1972, a fábula da Bela Adormecida no Bosque servia de base à compreensão do recurso intitulado agravo no auto do processo, parente mais velho do que hoje conhecemos como agravo retido. Para explicar o efeito devolutivo do recurso de apelação, com a devida vênia, o professor à época usava as curvas da Cláudia Cardinale. Para quem não a conheceu, vocês são muito jovens, foi realmente uma mulher muito interessante. Hoje nós teríamos que procurar uma figura mais moderna, sob pena de, usando aquela personagem de então, desestimular por completo o interesse dos alunos quanto ao aprendizado do efeito devolutivo do recurso de apelação. Mas o legado do mestre não foi só a didática, o conhecimento da técnica processual. Muitas foram as lições de vida, de solidariedade, de respeito pelos seus alunos. O professor, desde a sua primeira turma, sabia o nome de todos os seus alunos. De todos. Impressionante. Ele dizia ser impossível uma relação afetiva entre seres inominados. Daí o esforço que ele fazia para identificar cada um, guardando o nome de todos. E até hoje, na memória, e como ele dizia, mais no coração. No coração, porque todos nós temos alguma coisa que fazemos de melhor. Fala-se muito do melhor lado de uma pessoa, aqueles feitos que praticamos de modo mais espontâneo, mais rico, com maior amor. Tenho absoluta certeza, sem medo de errar, que a melhor parte do professor José Carlos ele deu para os seus alunos, para as suas turmas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É certo que o professor José Carlos foi advogado brilhante, procurador do Estado ímpar, magistrado incomparável que aliava a técnica a serviço dos fins sociais e políticos que informam o exercício da função jurisdicional. A 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, a qual o professor José Carlos presidia, era considerada vitrine do tribunal. Falo não por ouvir dizer, mas como testemunha, por ter tido o privilégio de trabalhar com o professor tanto na Procuradoria-Geral do Estado, como no Tribunal de Justiça, na 5ª Câmara, como Procurador de Justiça. As obras do professor, sua produção acadêmica, fruto do seu magistério, são conhecidas certamente de todos nós. Todas essas obras servem de guia, de ponto de partida, orientação para todos os cultores do direito processual civil, no Brasil, mas não era em sala de aula que o professor se transformava. Suas lições, verdadeiras obras de arte, ofuscavam todo o resto. Não seria exagero afirmar tratar-se de uma graça divina e não de um esforço humano. O professor José Carlos foi muito além de um professor que passa e repassa conhecimento. Fez, citando uma expressão que ele gosta de utilizar, a cabeça de muitos. Só na UERJ, quase todos os professores e os discípulos desses professores foram ex-alunos do professor José Carlos. Hoje, 6 professores titulares de diversas áreas foram alunos e tiveram grande influência do mestre. O professor Luiz Fux falou da Escola Processual de Copacabana. O embrião da Escola Processual de Copacabana era composta, nas suas origens, por 2 únicos personagens. O professor José Carlos Barbosa Moreira e o seu mestre Luiz Machado Guimarães. E essa escola germinou
deu frutos e fez inúmeros discípulos. Nós, seus alunos e seus admiradores, levamos e guardamos, como dizia o grande Milton Nascimento, debaixo de 7 chaves, dentro do coração, esta melhor parte do Mestre, e a dividimos com os nossos alunos, que se incorporam também a essa grande família espiritual. E não foi por acaso que tudo isto aconteceu. O Mestre cumpriu a promessa que fez sucessivamente as suas diversas turmas desde 1972. Dizia o Mestre de que a partida, a formatura, não representava um fim, mas sim um novo começo. Na formatura da última turma, 1996, voltava ao tema dizendo aos seus alunos: não se livrarão de mim com tamanha facilidade. Hão de consentir, como para o meu imenso júbilo vem consentindo tantos e tantos bacharéis de anos anteriores, que eu os acompanhe mais um pouco, o máximo que prouver a Deus, e nem sempre com os olhos, pelo menos sempre no coração. O professor fez discípulos, alcançou a afeição de todos os seus alunos e cultivou, juntamente com Dona Gilca, sua esposa, a amizade de muitos, tantos quantos era possível. Estas situações que o professor considera verdadeiros dons, graças, foram recolhidas por ele. São essas as suas palavras, com a alma em alvoroço e guardada entre os troféus mais caros da sua vida espiritual, como gema de preço inestimável. Uma das poucas discordâncias que temos, e aqui eu falo por todos, professor, é com o fundamento que o senhor utilizou para aposentar-se. Dizia o Mestre: eis que chegada a oportunidade de passar da intenção ao ato. Os cantores devem ter a sabedoria de sair de cena antes de começarem a desafinar os agudos. Os jogadores de futebol, a de pendurar as chuteiras antes de começarem a perder sucessivamente cobranças de pênaltis. Também para os professores existe um momento apropriado, dizia o professor José Carlos, que seria pouco sábio passar em brancas nuvens. Não parece nada invejável a sorte de quem, tendo podido retirar-se enquanto ouvia lamentar a partida como prematura, cometa a suprema imprudência de demorar-se, correndo o risco de ouvir, com o andar do tempo, outra espécie de lamentações. Mas uma coisa é certa: aqui estamos nós e continuaremos sempre juntos, aqui e acolá. E nem sempre